Olá, amigos e amigas da internet, irmãos e irmãs de Deus Espírita. Sejam muito bem-vindos ao canal NEP Grupo Socorrista Emmanuel para mais um vídeo do nosso estudo do livro O que é o Espiritismo. Eu sou Marcos, voluntário do Grupo Socorrista Emmanuel, ligado à Aliança Espírita Evangélica. Como você já sabe de outros vídeos que nós fazemos aqui no canal, do nosso estudo continuado do livro que é o Espiritismo, essa é a 11ª e última parte do que a gente fragmentou do segundo diálogo do livro, no primeiro capítulo, com o cético. E hoje nós vamos ver os 3 últimos tópicos desse diálogo com o cético, em que vai falar de elementos de convicção, sociedade para a continuação das obras espíritas de Allan Kardec, Rua de Lille 7 e interdição ao Espiritismo. Então nós vamos aqui para o nosso primeiro tópico, lembrando sempre que Allan Kardec chama o cético aqui no livro de visitante. Então vamos aqui à questão do visitante. Eu convenho, Senhor, que do ponto de vista filosófico, a doutrina espírita é perfeitamente racional, mas resta sempre a questão das manifestações que não pode ser resolvida senão pelos fatos. Ora, é a realidade desses fatos que muitas pessoas contestam, e não deveis achar espantoso o desejo que se exprime de testemunhá-los. E aqui vem a resposta de Kardec, que é um pouco longa, mas é bem interessante. Acho isso muito natural. Somente como procuro que sejam proveitosos, explico em que condições convém se colocar para melhor observá-los e, sobretudo, para compreendê-los. Ora, aquele que não quer se colocar nessas condições é porque não tem desejo sério de se esclarecer, e então é inútil perder-se tempo com ele. Compreendereis também, Senhor, que seria estranho que uma filosofia racional tivesse saído de fatos ilusórios e controvertidos. Em boa lógica, a realidade do efeito implica na realidade da causa. Se um é verdadeiro, o outro não pode ser falso, porque onde não houvesse árvore, não se recolheriam frutos. Todo o mundo, é verdade, não pôde constatar os fatos, porque todo o mundo não se colocou nas condições desejadas para os observar, e para isso não se armou da paciência e perseverança necessárias. Mas ocorre aqui, como em todas as ciências, o que uns não fazem, outros o fazem. Todos os dias aceita-se o resultado de cálculos astronômicos sem os ter feito. Qualquer ela que seja, se achais uma filosofia boa, podereis aceitá-la como aceitaríeis uma outra, reservando, porém, vossa opinião sobre os caminhos e meios que a ela conduziram, ou pelo menos não admitindo-a senão como hipótese até mais ampla constatação. Os elementos de convicção não são os mesmos para todo mundo. O que convence a alguns não causa nenhuma impressão sobre outros. Por isso é preciso um pouco de tudo. Mas é um erro crer-se que as experiências físicas sejam o único meio de convencer. Vi pessoas que os fenômenos mais notáveis não puderam sacudir e para as quais uma simples resposta escrita triunfou. Quando se vê um fato que não se compreende, quanto mais ele é extraordinário, mais parece suspeito, e o pensamento nele procura sempre uma causa vulgar. Se o compreende, mais facilmente é admitido porque tem uma razão de ser. O maravilhoso e o sobrenatural desaparecem. Certamente, as explicações que vos acabo de dar nessa entrevista estão longe de serem completas, mas, por mais sumárias que sejam, estou persuadido de que vos levarão a refletir. E se as circunstâncias vos testemunharem quaisquer fatos de manifestações, os vereis com menos prevenção, porque podereis raciocinar com base. Há 2 coisas no Espiritismo: a parte experimental das manifestações e a doutrina filosófica. Ora,
Todos os dias sou visitado por pessoas que nada viram e creram tão firmemente como eu apenas pelo estudo que fizeram da parte filosófica. Para elas, o fenômeno das manifestações é acessório e o fundo é a doutrina, a ciência. Elas a veem grande, tão racional, que nela encontram tudo o que pode satisfazer suas aspirações íntimas, sem o fato das manifestações, de onde concluem que, supondo-se que as manifestações não existissem, a doutrina não seria menos aquela que resolve melhor uma multidão de problemas reputados insolúveis. Quantos não disseram que essas ideias tinham germinado no seu cérebro, mas que elas aí estão confusas? O Espiritismo veio formulá-las, dar-lhes um corpo, e foi para eles como um rasgo de luz. Isso explica o número de adeptos que apenas a letra de O Livro dos Espíritos fez. Acreditais que ele estaria assim se não tivesse passado das mesas girantes e falantes? Então, aqui nessa questão que o cético fala, que muitas pessoas contestam e não são convencidas, não foram convencidas pelo Espiritismo. Mas o Espiritismo não veio para convencer todo mundo, né? Como diz Allan Kardec. Muitos foram ver o fenômeno da mesa girante como um divertimento de salão. Poucas pessoas viram ali algo para ser estudado, né? Atrás de uma causa inteligente, atrás de um efeito inteligente tem uma causa inteligente. Foi isso que chamou a atenção de Allan Kardec, através de um estudo metodológico ali, né? De muitas pesquisas e através dos médios que ele utilizou não só na França, mas no mundo inteiro, ele conseguiu ali compilar todas as perguntas e as respostas que os espíritos traziam através dos médios, que ele ali fez todo ali o arcabouço do livro que é a pedra basilar da doutrina, que é o Livro dos Espíritos. Então, aquilo que Allan Kardec fala aqui no livro, né, nessa questão. Quantas pessoas foram convencidas apenas só pela base doutrinária, sem ter visto fenômeno nenhum? Porque são pessoas que acharam a resposta para muitas questões que ninguém nunca tinha conseguido solucionar. Aquilo que sempre se fala, que Jesus é a porta e Kardec é a chave. Descortinou muitas das coisas que saíam muito através das religiões como um mistério da fé. Então, através de conhecimentos filosóficos, científicos e religiosos, trouxe a resposta para as grandes questões da vida, as questões do espírito, da imortalidade da alma, da pluralidade das existências, né? Da interioridade da alma, de vidas passadas e de vidas futuras, de mundos habitados pela classificação dos espíritos, né? Então tudo isso veio descortinar muita coisa. Então não veio para convencer ninguém, veio apenas para esclarecer aquelas pessoas que querem ser esclarecidas. Porque se a pessoa for apenas curiosa ou for um cético, não vai achar nada de interessante. Ela não quer ser convencida, ela quer apenas combater uma ideia. Continuando aqui, outra pergunta do visitante nesse tópico. Tendes razão em dizer, senhor, que das mesas girantes saiu uma doutrina filosófica, e eu estava longe de supor as consequências que poderiam surgir de uma coisa que se olhava como simples objeto de curiosidade. Vejo agora quanto é vasto o campo aberto pelo vosso sistema. E a resposta de Kardec para esse pensamento do cético. Aqui eu vos detenho, senhor. Me fazeis muita honra atribuindo-me esse sistema, porque não me pertence. Ele foi inteiramente deduzido do ensinamento dos espíritos. Eu vi, observei, coordenei e procuro fazer os outros compreenderem o que eu próprio compreendo. Eis toda a parte que nele me cabe. Há entre o espiritismo
e os outros sistemas filosóficos essa diferença capital. Os últimos são obra de homens mais ou menos esclarecidos, enquanto que naquele que vós me atribuis não tem o mérito de invenção de um único princípio. Disse a filosofia de Platão, de Descartes, de Leibniz. Não se dirá a doutrina de Allan Kardec. E isso é bom, porque pois que importância teria um nome em uma tão grave questão? O Espiritismo tem auxiliares bem mais preponderantes, perto dos quais não somos senão átomos. Então aqui Allan Kardec refutou esse elogio do cético, falando que a doutrina é dele. Allan Kardec não. Ele foi apenas o codificador. A doutrina é dos espíritos. Ele apenas atuou ali como o organizador da doutrina através do livro dos espíritos, e do livro dos espíritos saíram os outros livros. Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, e fora ali a Revista Espírita, né? Esse periódico mensal durante 12 anos ali, de 1857 a 1868, e mais esse livro aqui, o que é o Espiritismo. E depois, obras póstumas, né? Então, Allan Kardec ele foi o codificador da doutrina. Essa foi a função dele aqui na Terra. Se não fosse ele, seria outra pessoa, né? Caso Allan Kardec não aceitasse ali a sua missão de conduzir o Espiritismo, haveriam outros espíritos prontos para isso. Caso ele falhasse na sua missão ou não quisesse, né? Nós temos o livre-arbítrio daquilo que queremos fazer aqui enquanto viemos, né? Com a missão aqui quando encarnamos daquilo que nos propomos a fazer no plano espiritual e trazemos aqui, né, para o plano material aquilo que nós propomos a fazer no plano espiritual. Mas chegando aqui vem o véu do esquecimento e cada um tem o seu livre-arbítrio de querer fazer ou não. E Allan Kardec, né, com a terceira revelação, ele se apagou, todo o seu nome ali na França, apagando o nome do professor Denisard, para esse codinome que ele usou de Allan Kardec, como codificador da doutrina espírita. Vamos agora para o segundo tópico: Sociedade para a continuação das obras espíritas de Allan Kardec. Rua de Lille, 7. Então, na verdade, aqui é o endereço onde se fazia as reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A pergunta do visitante: tendes uma sociedade que se ocupa desses estudos. Ser-me-ia possível fazer parte dela? E a resposta de Kardec: seguramente não, para o momento. Se para ser recebido não é necessário ser doutor em Espiritismo, é preciso ao menos ter sobre esse assunto ideias mais sólidas que as vossas. Como ela não quer ser perturbada em seus estudos, não pode admitir aqueles que lhe viriam fazer perder seu tempo com questões elementares, quer dizer, questões óbvias, né? Nem aqueles que, não simpatizando com seus princípios e suas convicções, nela lançariam a desordem com discussões intempestivas ou um espírito de contradição. É uma sociedade científica, como tantas outras, que se ocupa em aprofundar os diferentes princípios da ciência espírita e que busca se esclarecer. É o centro para onde convergem as informações de todas as partes do mundo e onde se elaboram e se coordenam as questões relacionadas com o progresso da ciência. Mas não é uma escola, nem um curso de ensinamentos elementares. Mais tarde, quando as vossas convicções estiverem formadas pelo estudo, ela verá se poderá vos admitir. Até lá podereis assistir, quando muito, a uma ou duas sessões como ouvinte, com a condição de nela não fazer nenhuma reflexão de natureza a magoar ninguém, sem o que aí vos terei introduzido, me exporei à censura da parte dos meus colegas, e a porta da sociedade lhe será fechada para sempre.
Vereis aí uma reunião de homens graves e de boa companhia, cuja maioria se recomenda pela superioridade do seu saber e sua posição social, e que não permitiria que aqueles que ela quer admitir se afastem, no que quer que seja, das conveniências, porque não creiais que ela convida o público e que chama qualquer um para suas sessões. Como não faz demonstrações, tendo em vista satisfazer a curiosidade, ela afasta com cuidado os curiosos. Portanto, aqueles que creem aí encontrar uma distração e uma espécie de espetáculo ficariam desapontados, e melhor fariam se a ela não se apresentassem. Eis porque ela recusa admitir, mesmo como simples ouvintes, aqueles que lhe são desconhecidos, ou cujas disposições hostis são notórias. Então aqui Allan Kardec fala, não é qualquer pessoa que frequentava a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, porque era um estudo sério, eram pessoas ali, né, que deram o seu nome pelo Espiritismo, uma conduta ilibada, né, moral elevada, e assim, o máximo teria que passar pelo crivo de todos, se fosse levar um convidado, como ouvinte, no máximo 2 vezes, se fosse do consentimento de todos. Se por acaso aquela pessoa falasse sobre qualquer assunto que estaria ali sendo discutido e estudado, ou viesse a criticar, falar qualquer coisa que atrapalhasse o estudo, a porta para essa pessoa seria fechada para sempre. E aí quem ficaria mal na história seria o Allan Kardec, que acabou levando aquela pessoa. Então, colocando nos dias de hoje, nas reuniões mediúnicas, elas são privativas, mas não fechadas. Então, para você chegar ao estágio de participar de uma reunião mediúnica, uma pessoa, um leigo, não participa. Ela vai passar ali por todo um estudo ali na casa espírita, né? Ela vai primeiro ali fazer os seus tratamentos, assistir as palestras, entender como é que funciona o espiritismo, passar por uma escola, estudar toda a base doutrinária, entender o que é o espiritismo, entender sobre todas as nuances que ensina o espiritismo nas escolas de aprendizes do Evangelho, para quem for frequentar uma casa da aliança. Depois irá passar pelo curso de médiuns, estudar toda a parte teórica do livro dos médiuns e os livros complementares, né, que foram escritos depois. E tudo isso vai passando por um exame espiritual, vendo se a pessoa tem condições de continuar. E ela mesma vai vendo ali que não é o caso, chegou e vai falar assim, você tem mediunidade, já vai para uma sessão mediúnica. Não, há todo um preparo, um estudo, um caminhar de alguns anos aí. No mínimo 5 anos para a pessoa ali passar por toda essa experiência, aprender sobre a doutrina espírita, trabalhar sua reforma íntima, aprender a base, a parte teórica do que é mediunidade, todas as nuances, todos os tipos de mediunidade que existem, os escolhos, as dificuldades, estudar sobre os tipos de obsessões, as comunicações sérias e frívolas, do que fala ali no livro dos médiuns. Então é todo um estudo. Então, naquela época, como qualquer pessoa que participava, não poderia entrar porque era um estudo sério. Era uma reunião fechada para os membros da sociedade parisiense. E é assim também nas casas espíritas sérias, né? Que levam o espiritismo a sério. Não é qualquer pessoa que vai chegar e vai participar de uma reunião mediúnica. Muito menos como ouvinte. E no último tópico aqui, interdição ao espiritismo. Eu vos peço uma última questão. Aqui é a pergunta do visitante, né? O espiritismo tem inimigos poderosos. Eles não poderiam interditar-lhe a atividade e as sociedades e por esse meio deter a sua propagação? Essa seria a vontade de muitos, né? E a resposta de Allan Kardec. Isso seria um meio de perder a disputa um pouco mais depressa, porque a violência é o argumento daqueles que nada de bom têm a dizer. Se o espiritismo é uma quimera,
ele cairá por si mesmo, sem que se dê a esse trabalho. Se o perseguem é porque o temem, e não se teme senão aquilo que é sério. Se é uma realidade, ele está, como eu o disse, na natureza, e não se revoga uma lei da natureza com uma penada. Se as manifestações espíritas fossem o privilégio de um homem, ninguém duvida que, colocando esse homem de lado, pôs-se fim às manifestações. Infelizmente, para os adversários, elas não são um mistério para ninguém. Nada há de secreto, nada de oculto, tudo se passa em pleno dia. Elas estão à disposição de todo mundo e a usam desde o palácio à mansarda. Pode-se interditar-lhe o exercício público, mas sabe-se precisamente que não é em público que elas se produzem melhor, mas na intimidade. Ora, cada um podendo ser médium, quem pode impedir uma família em seu lar, um indivíduo no silêncio do gabinete, o prisioneiro sob os ferrolhos, de ter comunicações com os espíritos, com o desconhecimento e mesmo sob as barbas dos esbirros? Todavia, admitamos que um governante fosse bastante forte para impedi-los. Impediria seus vizinhos, o mundo inteiro, uma vez que não há um só país nos dois continentes onde não haja médiuns. Dois continentes, lembramos que isso daqui foi escrito em 1859. Ali na Europa achava-se que havia apenas dois continentes. A América, recém-descoberta, né? Recém-descoberta assim. Em 1500 já tinha ali, né? Se comparar com a Europa, era a América e aí a Eurásia, né? Vamos falar da Europa e a Ásia. Na verdade, é um continente só. O que as divide são condições ali culturais, modos de vida. Mas se for ver Europa e Ásia, é um único continente, a Eurásia. Eurásia e América. Não estão considerando aqui nem a África e nem a Oceania. Continuando. O Espiritismo, aliás, não tem sua origem entre os homens, pois é obra dos espíritos, aos quais não se os pode nem queimar nem prender. Ele repousa na crença individual e não nas sociedades, que de nenhum modo são necessárias. Se viessem a destruir todos os livros espíritas, os espíritos os ditariam de novo. Em resumo, o espiritismo é hoje um fato consumado. Ele conquistou seu lugar na opinião pública e entre as doutrinas filosóficas. É preciso, pois, que aqueles aos quais não convém disponham-se a vê-lo ao seu lado, ficando perfeitamente livres para não aceitá-lo. Então, aquilo que Allan Kardec falou, está dizendo aqui sobre interditar o espiritismo, tentar cancelá-lo. Você pode, né, interromper, mas você não consegue destruir uma ideia. É só ver Jesus, né? Mataram ele, crucificaram, mas as suas ideias permanecem até hoje. Primeiro com os discípulos, depois ali com os mártires cristãos, se propagou até então, de tal forma que o Império Romano acabou adotando como religião oficial no século III, claro, com muitas deturpações, nada mais parecendo com o que Jesus ensinou quando ele veio aqui na Terra. Mas continuou o legado de Jesus, os seus ensinamentos até hoje. Então matou-se o homem, mas não matou-se a ideia. Tem países que proíbem, né, de o espiritismo ser praticado abertamente. Mas isso que ele está falando aqui. Isso nada impede as pessoas estar fazendo em seu lar, num grupo fechado, pequeno. O espiritismo no Brasil não foi bem aceito no início do século XIX. Conseguiu se propagar na sociedade muito por conta de Chico Xavier, através do seu trabalho de caridade, das cartas psicografadas às mães, no Pinga Fogo, que foi publicado ali na época pela TV Tupi, nos anos 60, né, e tem as perguntas ali que recebeu o público e chamou a atenção de todo mundo. Só lembrar do Alto da Fé de Barcelona,
que o bispo de Barcelona mandou queimar livros espíritas na praça pública e chamou a atenção de muitos, aquilo que é proibido chama a atenção das pessoas. Então não se consegue destruir uma ideia. Se destruíssem todos os livros, aqui como Allan Kardec está falando aqui, os espíritos ditariam outros, por outros meios, por outras pessoas. A mensagem de Deus, a mensagem da espiritualidade tem que vir de qualquer maneira. Não adianta combater, porque é uma vontade de Deus, é uma lei divina. São das leis universais de Deus. É a terceira revelação. Aquilo que Leon Denis diz, que não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões, porque todas vão convergir no mesmo ponto, para trabalhar a fraternidade, o amor, a benevolência e a caridade, para que nós nos entendamos como uma grande família universal. Então, aqui, encerrando o diálogo com o cético, o último tópico. E no nosso próximo vídeo nós iniciaremos a última parte do capítulo 1, que é o terceiro diálogo com o padre. Aqui não há tópicos, mas vamos dividir em perguntas. Então nós vamos fazer os vídeos também em partes nesse diálogo com o padre, só que colocando sempre algumas perguntas, né? Selecionando as perguntas na sequência e dando continuidade conforme nós vamos fazendo os vídeos aqui para estudarmos e refletirmos. Então agradeço a atenção de todos por estarem aqui assistindo mais um vídeo, agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre por mais essa oportunidade de estudo e que, se for da vontade do Pai, que possamos estar reunidos no próximo vídeo, no próximo estudo, para mais reflexões e estudos do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.